Olá, meus queridos seres de luz, sejam todos muito bem-vindos à Tiara da Meritocina. E hoje vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Mensagens de Esperança, de Celso Martins. Vamos ver qual capítulo nos trará essa reflexão para o nosso dia de hoje. Mas antes de iniciarmos essa leitura, peço que você feche os teus olhos, se concentre neste momento. Vamos fazer 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz e ao soltar o ar pela boca, diga a palavra luz. Vamos lá? Inspira, solta pela boca, luz. Mais uma vez, luz. Inspira, luz. Que essa luz possa agora reinar em teu coração, trazendo a paz, a tranquilidade e o entendimento necessário para receber esta mensagem de esperança em teu coração. Então vamos lá? Hoje, capítulo de número 26, traz o título O Azeite. Dentre as muitas parábolas relatadas por Jesus em os Evangelhos, escolhi para estudar aqui neste modesto livro exatamente a das 10 virgens, que aparece assim em Mateus capítulo 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas todas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. As parábolas de Jesus merecem explicação, pois atrás do relato, todo ele simbólico, está uma profunda lição moral. Ora, à primeira vista poderia parecer que, através da citada historieta, Jesus pregasse o egoísmo, sinceramente. Não custaria nada às 5 virgens prudentes darem um pouquinho de azeite às nécias, pois isso prega a fraternidade, isso recomenda a caridade cristã. Acontece que tal azeite não pode ser transferido de uma pessoa para outra, por mais que a possuidora queira favorecer o seu semelhante nécio. Não se trata de egoísmo nem atitude descaridosa. Se não, vejamos, as lâmpadas a que Jesus se refere é exatamente a fé. Da mesma maneira como as lâmpadas alumiam as trevas materiais, a fé ilumina as trevas da dor, as sombras da dificuldade, a escuridão da adversidade. O homem que tem fé traz na mão uma lanterna capaz de lhe clarear a vida. E quando aqui falamos em fé, não estamos pensando na fé cega, na fé fanática, dogmática, intransigente. Não. Nem na fé que se queda inoperante, esperando caia tudo do céu, sem nosso esforço, sem nosso trabalho pessoal. Não, referimos-nos à fé raciocinada, à fé operante, à fé que é confiança e trabalho, certeza e labor voltado para a conquista da melhoria moral com o suor do próprio rosto. Aludimos à fé que devemos ter na proteção amorosa de Deus, sim, mas a fé que também devemos ter em nossos recursos para a consecução de nossos nobres ideais e a realização de nossos anseios de progresso. Encarada sob este duplo sentido, a fé é exatamente luz para os nossos caminhos em nossa romagem terrena, bem como na trajetória que se nos abre à morte do corpo físico.
Todavia, uma lâmpada para fazer-se luz necessita de um combustível. Hoje em dia, nas grandes cidades, as lâmpadas utilizam a energia elétrica. Ao tempo de Jesus, no entanto, o combustível era o azeite, correspondendo ao tradicional querosene dos meus dias de criança, em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, nos fins dos anos 40. Assim, o azeite é conhecimento que alimenta a chama viva da fé. Como já declarou Kardec, a fé tem de encarar a razão face a face, e para fazê-lo, há de alimentar-se com a seiva do conhecimento espiritual. É preciso que acreditemos, porque conhecemos aquilo em que cremos. É deste conhecimento que nasce a convicção. O espírita não crê simplesmente porque crê. Não, ele sabe, ele conhece aquilo em que deposita sua fé. E este conhecimento lhe dá, a um tempo, segurança e tranquilidade. Sabe que Deus sempre o ampara, que Deus lhe destinou um porvir radiante de felicidade, desde que ele mesmo, como criatura, esforçando-se dia a dia, construa este porvir de ventura interior. E é este esforço algo espontâneo no sentido de que não tem nada de salvacionista nem pretensioso. Apenas o anseio de identificar-se mais e mais com as leis de Deus, as únicas que, se observadas, nos levam a um estágio cada vez mais crescente de melhoria e de crescimento para o Criador. Humberto de Campos, o mesmo irmão X, já escreveu pelo lápis do médium Chico Xavier que depois da oração é o livro a única escada através da qual pode a terra subir até os céus. Gosto muito desta frase de Humberto de Campos. Gosto dela porque diz muito em poucas palavras. Em primeiro lugar, o mentor espiritual coloca a oração, pois que há muitas criaturas que não têm condições intelectuais para entender uma obra. Mas todos, até os analfabetos, podem abrir de par em par as portas do seu coração e pôr-se em contato com o Criador amoroso e bom. Os próprios intelectuais, homens e mulheres de vasta cultura, podem invocar humildemente a proteção da paternidade divina. Cito até de passagem um trecho de Albert Einstein, um dos maiores gênios que a humanidade já conheceu, onde ele declarou textualmente: a opinião comum de que sou ateu repousa sobre grave erro. Quem pretenda deduzi-la das minhas teorias científicas não as entendeu. Creio em um Deus pessoal e não posso dizer que nunca em minha vida cedi a uma ideologia ateia. Saber que existe realmente aquilo que é impenetrável a nós e que se manifesta com a mais alta e a mais radiosa das belezas, que as nossas faculdades embotadas só podem entender em suas formas mais primitivas, esse conhecimento, esse sentimento estão no centro mesmo da verdadeira religiosidade. E o famoso pai da teoria geral da relatividade conclui: minha religião consiste em humilde admiração do espírito superior e ilimitado, que se revela nos menores detalhes que podemos perceber em nossos espíritos frágeis e incertos. Esta convicção, profundamente emocional na presença de um poder racionalmente superior que se revela no incompreensível universo, é a ideia que faço de Deus. As mais belas orações de todos os tempos, na página 102. Pois bem, depois da oração, Humberto de Campos cita o livro. E quem diz? Livro Desconhecimento. Pois através dos livros espíritas pode a criatura ver profundamente as coisas e até mesmo longe do que o comum das outras pessoas. Com isso, alimentando a chama de sua fé, esclarecendo-a, enriquecendo-a, erguendo-a até o Criador. Como última palavra amiga nesta mensagem de esperança, deixamos este pedido: que o amável leitor leia as obras espíritas, medite profundamente sobre o que elas ensinam e procure viver o que pregam. Comece pelos livros de Kardec, que são, primeiro, o Livro dos Espíritos, segundo, o Livro dos Médiuns, terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, quarto, a Gênese, quinto, o Céu e o Inferno, e complemente esta leitura com as obras de Bozano, de Flammarion, de Crookes, de Leon Denis, de Acasoff, de Conan Doyle e mais. Leia também as de Emmanuel, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, entre outros autores desencarnados, e de Carlos Imbassarri, de J. Herculano Pires, de Deolindo Amorim, de Cairbair Chutel, de Leopoldo Machado, de Vinícius, dentre outros encarnados.
Não citei todos os títulos nem todos os autores dignos de estudo criterioso, mesmo porque há uma imensa literatura, uma farta biblioteca à sua disposição. Mas quero crer que, pelo menos lendo os citados acima, o leitor terá azeite para manter acesa a chama viva da sua fé espiritual. Nota da editora. Os encarnados citados neste capítulo, autores de livros doutrinários como Leopoldo Machado Vinícius, Cair Barchutel, Carlos Imbassarri, Deolindo Amorim, escreveram obras doutrinárias quando dentre nós. Atualmente já estão na pátria espiritual. Hoje a leitura foi mais extensa, né? Mas muito reflexiva, como todos os capítulos, né, que nós vemos aqui desse livro. Ou seja, aqui falando sobre a prudência que nós devemos ter, né? O que é esse azeite em nossas vidas hoje? Esse azeite é a unção, né, do Espírito Santo, é o conhecimento que somente a pessoa em si pode conseguir. É a intimidade, né, com o divino. Porque, por exemplo, se eu tenho uma intimidade com Deus, eu não posso passar isso para outra pessoa. Ela é minha, né? É algo meu, é uma forma minha de me comunicar com o Pai. E cada um tem a sua forma, tem a sua intimidade, cada um tem o acesso, né? E não tem como a gente passar isso para outra pessoa. Então, foi isso que Jesus quis dizer nessa questão aqui do azeite das noivas, né? Prudentes e nécias. Então, as prudentes, elas se prepararam, elas obtiveram conhecimento, elas leram, né? Elas buscaram em oração, elas vigiaram, elas estavam prontas, né? E preparadas para a hora do noivo. E as nécias não, elas ficaram, tipo, remando, empurrando com a barriga, como dizem por aí, né? Deixando as coisas fluírem de qualquer jeito, sem se preocupar, sem buscar, tipo, depois eu vejo, depois eu faço, como muitos de nós fazemos, né? Como nós temos esse hábito, né, de sempre deixar para depois alguma coisa muito importante. Eu costumo dizer que, às vezes, até o sono para mim, antes, quando eu não tinha conhecimento, até o sono para mim era como perca de tempo, era como se eu estivesse perdendo um tempo em vez de estar lendo alguma coisa ou tentando estudar. Um dia eu me lembro que eu fiquei triste comigo mesma, fiquei revoltada porque eu estava fazendo um curso muito interessante e eu não conseguia assistir todas as aulas porque me dava sono e eu tinha que parar e dormir e eu ficava braba com isso. Mas depois que eu estudei sobre sonhos lúcidos, eu entendi que a gente pode aprender também lá no mundo astral. E aí eu me tranquilizei mais um pouco, né? E assim acontece com muita gente, né? Isso é normal. Enquanto a gente não tem o conhecimento. Por isso que Jesus manda a gente buscar, né? A gente aprender, a gente conhecer. Claro que buscando sempre no Espírito, porque a letra em si ela mata, né? Então, buscando no Espírito, a gente é fortalecido. E depois que eu entendi isso, eu não fiquei mais brava com isso. Eu sei que nós temos sim que ter o nosso momento de descanso e que lá, durante o sono, a gente também pode aprender alguma coisa com os nossos mentores, né? Então é isso, gente, que essa palavra venha trazer essa reflexão em nossas vidas, que nós possamos buscar mais, né? A intenção aqui não é falar da religião, tá? Eu não sou espírita, mas eu achei esse livro muito interessante, por isso eu resolvi, né, compartilhar essa leitura com vocês. Em vez de eu ler sozinha, eu estou lendo junto com vocês, né, porque eu achei bem interessante. Então, eu espero que vocês consigam, né, ter algo a somar na tua vida espiritual, nos teus conhecimentos. E se você não acompanhou desde o primeiro capítulo, aí tem uma playlist, tá? Que tem todos os capítulos. Pode ir lá na playlist que vai estar lá, desde o primeiro capítulo, registrada essa leitura. Peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram da leitura, se vocês acharem interessante, né, o título de hoje. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal para que o YouTube indique, né, para outras pessoas. E também de ativar o sininho de notificações, que daí quando a gente postar conteúdo aqui, vocês serão notificados, tá? Agradeço a todos que ficaram até o final. Beijos de luz. Namastê. Gratidão.